Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na gravação do nosso vídeo, na meditação da Santa Palavra de Deus, Vamos dar continuidade hoje na carta de Oséias, no capítulo de número 9, nos versículos 1 até ao 21, Mas nós vamos fazer a leitura do capítulo completo, para que nós tenhamos um perfeito entendimento da mensagem, que diz o seguinte: o pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos. Por que te foste do teu Deus como uma meretriz? Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E na Síria comerão comida imunda, não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da destruição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus. Mas o profeta é um louco, de caçador de aves em todos os seus caminhos. Um inimigo na casa do seu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel com uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã, da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor. E se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória, como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha criar seus filhos, eu os privarei deles. Mas que não fique nenhum homem, porque também ai deles.
quando deles me apartar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Dai-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dai-lhes uma madre que aborte os seios secos. Aleluia, Jesus. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. O lançarei fora da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim, ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor faz aqui uma grande advertência, né? Sobre todo homem, toda mulher, todo aquele, toda aquela, né? Que afastam, que desviam dos caminhos do Senhor, né? Éramos escravos no Egito, e o Senhor de lá nos tirou, né? E não importa onde quer que nós morávamos, onde quer que nós estávamos, né? Nós estávamos como os escravos no Egito, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Quando a Bíblia fala voltar para o Egito, significa voltar para o sofrimento, voltar para a angústia, voltar para a dor, voltar para a servidão, né? E quem escravizava o povo de Israel no Egito era o rei do Egito, né? E hoje essa palavra o Senhor dirige a cada um de nós, quem escraviza o povo de Deus, voltando ao Egito, independente do lugar que ele esteja, né? É o Satanás. É Satanás que escraviza o homem através do pecado. Ele coloca o homem para pecar de forma abominável, de forma horrenda, que ele vive todos os dias embaixo da dor e do sofrimento, clamando a Deus por misericórdia. Mas Deus vai socorrer, mas somente depois que passar o tempo determinado por Deus, para que o homem e a mulher possam se purificar de todo o seu pecado. E arrependido voltar para Deus, né? Arrependido pedir perdão e pedir para voltar para o Senhor, que não vai mais pecar, né? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, né? Diz o salmista Davi, né? Está escrito, né? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, né? Então, quer dizer, o homem que após, né, ser escravizado por Satanás, né, em todo tipo de abominações, né, que assola com a vida do homem e desagrada a Deus, né, através de todo tipo de vícios, né, todos os tipos de vícios, né, vício de todas as formas, do cigarro, da cachaça, da maconha, da cocaína, do crack, da Maria Louca, todo tipo de droga, né, e também do adultério, da prostituição, da mentira, tudo aquilo que não presta, né, da vadiagem de um modo geral, né, e passando por desempregos, passando necessidade de todas as formas, né, na sua casa, no Senhor, na sua família, por ter voltado contra Deus, por ter não escutado a voz de Deus, por ter não ter aceitado a santa palavra de Deus, né? Aí o Deus manda o homem de volta para o Egito.
ele ensoberbece, acha que não precisa mais de Deus, né? E pode tocar a sua vida quieta e sossegada de acordo com seus próprios pensamentos, né? E acaba Deus fazendo com ele exatamente essas coisas todas que está descrito aqui nessa palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. O verso 9, Oséias 9, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oséias 9, 3 a seguir, né? Efraim tornará ao Egito. Oséias profetiza que Efraim, isto é, o reino do norte, seria levado, glória a Deus, aleluia, Jesus, ao exílio. O Egito simboliza a escravidão e a opressão que os israelitas haviam sofrido no passado. Seu Egito agora seria a Síria. Versículo 11, capítulo 11, versículo 5, nota, né? Oséias 9, 7, né? O profeta é um insensato, né? Quem é que diz isso, que o profeta é um insensato? Todos os rebeldes que não quer receber, né, as determinações que é dada, que o profeta, da parte de Deus, né, passa para o homem, passa para a mulher, para se consertar, para viver uma vida de retidão, né, para fugir do mundo e do pecado, né? Aí ele ensoberbece, tapa os ouvidos para não ouvir e lança no rosto do profeta que o profeta é um insensato, né? E aqui está escrito exatamente isso. O profeta é um insensato, né? Não eram poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus loucos e insensatos, né? Isso aconteceu, já falei para os irmãos, já comentei aqui, quando Noé começou a pregar, né? Que Noé também foi descrito como um profeta de Deus, né? Deus usando Noé para poder construir a arca, né? E pregar para o povo, né? Arrependei-vos, porque o Senhor vai acabar com o mundo, com água, por causa do pecado do homem, né? E Noé foi chamado de insensato e louco por todos os israelitas daquela época, né? Insensatos e loucos, né? Foi chamado por todo o povo daquela época. Na verdade, nem havia israelita naquela época, porque a consagração de Israel deu-se apenas depois de Abraão, Isaque e Jacó, né? Aí que foi consagrado, que foi o povo de Israel, surgiu o povo de Israel da semente bendita do Senhor, né? Da cidade de Abraão, né? Então naquele tempo não havia israelita, mas Noé pregava para o povo, né? Noé era um homem que andava com retidão diante de Deus, e Deus, por causa do pecado do mundo, resolveu acabar com o mundo com água, e Noé pregava. E Deus vai acabar com o mundo com água, como começou a construir a arca, e falavam, eles zombavam dele, esse homem esse velho tá gagá, é um louco, né? Um louco insensato, né? Nunca choveu na terra, como é que vai chover, né? E Noé era usado como profeta nas mãos de Deus, né? Naquela época foi usado dessa forma, né? O profeta é um insensato. Não eram poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus loucos e insensatos. Essa referência, nós temos ela aqui no 2 Reis, capítulo 9, versículos 1, do 3 até o 11, né? 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, capítulo 3, versículo 11. Mostravam-se hostis a quem lhes profetizasse contra os pecados, né? E ainda hoje é da mesma forma, ninguém quer ser censurado pelos seus pecados, né? Censurado de forma que a gente mostra para as pessoas, pregam, fala, né? E as pessoas dão de ombro, meneia a cabeça, dá de ombros e não aceitam, né? E não aceitam a palavra de Deus, né? Que o Senhor coloca na nossa boca para pregar para as pessoas, para arrepender dos seus pecados, para fugirem dos pecados, né? Então, ainda hoje isso acontece, né? Mostravam-se hostis a quem lhes profetizasse contra os pecados, e os advertisse quanto ao juízo vindouro. Os ministros que hoje questionam o modo de viver dos membros da igreja
e os confrontam por causa da sua conformidade com o mundo. Frequentemente ver-se-ão ridicularizados, ou seja, né? A palavra de Deus afirma que nós somos ridicularizados, né? Nós somos ministros da palavra do Senhor, né? E somos usados por Deus para poder advertir o homem do pecado, para o homem se arrepender dos maus caminhos, né? Para o homem procurar os caminhos do Senhor, buscar do Senhor a graça, através do arrependimento e mudar o seu curso de vida, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Como o Senhor disse lá em João, né? Evangelho de João, capítulo 3, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Que ao homem é necessário nascer de novo, né? E de modo que nós pregamos, estamos falando, estamos ministrando, estamos pregando, estamos repreendendo, estamos exortando, estamos dizendo, né? E as pessoas não mudam o seu viver, né? Existe, eu confesso a todos que nesses meus 20 anos, né? Nesses 22 anos de crente, né? Fui levantado como pastor pela misericórdia de Deus a partir de 2007, né? Eu estava no Campo de Franca, fui levantado como pastor e graças a Deus até hoje o Senhor tem me sustentado, né, à frente de trabalho. Eu oro muito a Deus e falo com o Senhor, eu quero apenas ser, Senhor, apenas um ganhador de almas e um apacentador de ovelhas, do teu rebanho para o teu redil, né? Então, de modo que assim eu quero permanecer até a vinda do Senhor Jesus, né? Ser conhecido, ser chamado e reconhecido verdadeiramente como homem de Deus, né? Como um verdadeiro ganhador de almas e apacentador de ovelhas, do teu rebanho para o teu redil, né? Assim eu digo, assim eu falo, né? Então eu tenho trabalhado dessa forma, né? De modo que a gente prega, muita gente tem convertido, graças a Deus. É grande o número de pessoas que se converteram com a pregação da palavra de Deus que tem saído da minha boca, da nossa boca, né? Mas precisaria de se ter muito mais, né? Muito mais ainda, porque esta palavra tem alcançado muitas almas, né? Em todas essas mídias que nós temos pregado, temos publicado a palavra de Deus, tem alcançado um número muito grande de pessoas, né? Então eu espero em Deus que a semente está sendo semeada, né? E que as pessoas possam, né? Essa semente bendita do Senhor possa germinar, ficar ali guardadinha, mesmo que a terra esteja seca, aguardando a chuva que vem e molha essa semente, e essa semente possa nascer, possa germinar, crescer e dar frutos, né? Como diz a palavra de Deus, um por 30, um por 60 e outro por 100, mas que ela possa estar germinando, né? Vamos ver essa referência aqui que nos dá aqui em relação 2 Reis, capítulo 9, versículos 1 a seguir, né? 2 Reis 9, 1 a seguir, está escrito o seguinte, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Jezabel é o homem e a mulher que conhece a palavra de Deus a fundo, sabe que Jezabel foi a maior prostituta que existiu na face da terra. O espírito maligno que habitava em Jezabel é o mesmo que induz, né, as irmãs hoje usar roupas sensuais nas igrejas, né? É o mesmo espírito maligno que usava Jezabel, né? Que usa também as irmãs no dia de hoje para usar roupas sensuais nas igrejas. Porque as roupas sensuais nas igrejas dispersa a atenção da igreja inteira, né? E pervertem, né, os homens de Deus dentro da igreja, né? Jezabel agia dessa forma e esse espírito maligno o continua usando dentro das igrejas, usando as irmãs de maneira generalizada, né? Com raríssimas exceções, para usarem roupas sensuais, né? Para cair também nessa mesma situação da qual Jezabel caiu, para ter o mesmo fim que Jezabel teve, ou seja, vamos ver qual foi o fim de Jezabel. Jeú é ungido rei de Israel e mata Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge
os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abra a porta e foge, e não te detenhas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Jeú, irmãos, foi o profeta que matou Jezabel. Foi Jeú. Jezabel era uma prostituta, mulher do rei de Israel na época, que era Acã, e ela corrompia todos os homens de Deus que passasse pela frente dela, que fosse visitar. Ela, com a sua sensualidade, com o seu espírito maligno, ela corrompia todos e fazia com que todos ficassem com ela e depois os matava. E foi eliminou uma multidão de profetas de Deus dessa forma, de homens de Deus, né? E Jeú, vocês vejam aqui que o profeta Eliseu ungiu Jeú, mandado por Deus, e Jeú fez o serviço completo, eliminando com Jezabel. Teve um fim triste Jezabel. Nem sequer enterrada foi Jezabel, o fim dela, né? E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tem uma palavra que... Ora a Deus, aleluia, Jesus. Te dizer, e disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Esta é a mulher, é a prostituta, que tem um espírito maligno desde aquela época, que usa ainda hoje nas igrejas, fazer com que as irmãs usem roupas sensuais. É esse espírito maligno que usa as irmãs nas igrejas, né? Jezabel é o nome dela. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto errado, tanto encerrado, como livre em Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não ouvirá quem a enterre, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faz-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel.
Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram a Jeú: reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote, Gileade e todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar a Jezreel as feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso a Jezreel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então Jeú subiu a um carro e foi-se Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá. Descera para ver a Jorão, e o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse assim: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então ouviu outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de um campo de Nabote, o israelita. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando continuidade para fecharmos essa mensagem a respeito de Jeú e também de Jezabel. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.